versículo de número 19. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que Tu fales aos nossos corações. Nos edifica, nos ensina, nos alimenta. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das maiores lutas que nós enfrentamos é a ansiedade, é a preocupação excessiva. Isso tem se tornado um mal cada vez mais constante na vida da humanidade. A ansiedade, a preocupação excessiva. E infelizmente, isso tem atingido até aqueles que se afirmam cristãos, membros, da igreja, que enfrenta a ansiedade. Mesmo sendo um cristão, um discípulo de Jesus, nós não estamos isentos da ansiedade. É tanto que Jesus vai ensinar sobre este tema aos seus discípulos, mostrando que eles precisam superar isto, mesmo sabendo que é possível que eles passem por isso. Então é o que nós encontramos aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, que faz parte do Sermão da Montanha. Jesus vai então orientar os seus discípulos sobre esse terrível problema que se chama ansiedade. E Jesus vai mostrar, nos primeiros versículos, do 19 ao 24, quais as causas da ansiedade. Então ele vai fazer uma espécie de diagnóstico da ansiedade. E em seguida ele vai apresentar um tratamento para a ansiedade. Como alcançar a cura, como alcançar um tratamento eficaz para a ansiedade. Jesus então, ele vai falar da causa da ansiedade utilizando-se de metáforas. Jesus, em suas instruções, em seu ensino, ele sempre se utilizou de metáforas. Então ele vai falar de 3 metáforas: a metáfora do tesouro, da luz e da escravidão, mostrando-nos que o estado de ansiedade afeta o nosso coração, atinge a nossa mente e a nossa própria vontade.
Então a ansiedade é um mal terrível, porque ele afeta as nossas afeições, a mente, os pensamentos, o coração. Então Jesus começa a mostrar, em primeiro lugar, a causa da ansiedade. E ele vai dizer nos versos 19 a 21, que o que causa ansiedade, em primeiro lugar, é quando o nosso coração está no lugar errado. Quando o nosso coração está no lugar errado. Ele diz assim, ele começa dizendo isto, verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Isso é o versículo 19. Agora observe o versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa é a primeira questão que Jesus coloca no enfrentamento da ansiedade. Ele pergunta: aonde está o seu coração? Coração na Bíblia, irmãos, a gente sabe que é a centralidade da nossa personalidade, é a interioridade do nosso ser. Coração envolve as nossas afeições, os nossos sentimentos, as nossas mais preciosas buscas. Então ele começa a perguntar: aonde está a centralidade da sua vida? Aonde está a centralidade das suas buscas? Aonde concentra-se os seus esforços? Então Jesus passa a nos mostrar que é preciso colocarmos o nosso coração no lugar certo. Ele vai dizer que existem duas possibilidades. A primeira é colocarmos o nosso coração nos tesouros sobre a terra. Ele diz isso no verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Tesouros sobre a terra aponta para as coisas que o mundo pode oferecer, as coisas que o dinheiro compra, as coisas que são conquistadas pela nossa própria capacidade. Veja que Jesus, obviamente, ele não está proibindo os seus discípulos de possuírem coisas, de realizarem planos e conquistar os seus sonhos. O que Jesus está exortando é que a centralidade da minha vida, a razão da minha existência, o meu coração não pode estar única e exclusivamente na busca desenfreada por tesouros que este mundo oferece. E ele vai mostrar as razões. Ele diz: não acumuleis tesouros sobre a terra, porque eles são transitórios. Ele diz: a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Então ele mostra-nos que os tesouros sobre a terra, eles se deterioram, eles são transitórios, eles são inseguros, eles são passageiros, eles não satisfazem plenamente, eles não são capazes de produzir a real felicidade, o contentamento na nossa alma. Portanto, se o meu coração, se as buscas da minha vida, se a centralidade do meu ser está única e exclusivamente em acumular o que a terra oferece, o que o mundo pode me dar, o que o meu dinheiro, as forças que tenho e o vigor do meu coração é capaz de acumular, isso é vazio. Isso é a receita para uma vida ansiosa, estressada. Portanto, ele diz que o nosso coração, ele não pode estar sobre os tesouros dessa terra. Mas aí ele mostra a outra possibilidade. Ele diz mais, verso 20: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Portanto, Jesus, no uso da metáfora, ele apresenta dois tipos de tesouros: aos bens, aos valores, às riquezas, ao brilho que este mundo oferece.
mas isso é transitório, é passageiro, não satisfaz de verdade. Mas há um outro tesouro, o tesouro celestial, as coisas que concernem ao reino de Deus, a eternidade, a paz na alma, a satisfação na vida. Portanto, ele diz que o meu coração, a centralidade do meu ser, a prioridade da minha vida, acima de tudo, deve ser buscar o que procede de Deus, o que procede dos céus, o que procede da graça do Senhor. É possível sim desenvolvermos profissão, termos uma poupança, conquistarmos a casa própria, alcançarmos um bom emprego. Jesus não está dizendo que essas coisas não são legítimas, elas são, mas por outro lado, a nossa vida transcende a tudo isso. O nosso coração não pode estar centralizado meramente no dinheiro, na casa, nas coisas materiais, naquilo que este mundo oferece. Nós temos um tesouro maior, melhor, eterno, celestial, indestrutível, que o ladrão não pode roubar. Este tesouro aponta para o céu, mas este céu já foi inaugurado na nossa vida, porque quem tem Jesus no coração, o céu já faz parte da existência da sua vida. O céu se inaugurou, os tesouros celestiais já são desfrutados pelos verdadeiros discípulos de Jesus, irmãos. Esses tesouros celestiais não apontam apenas para o futuro, para a volta gloriosa de Cristo. Eles já estão sendo desfrutados por aquele que tem Jesus na vida. Ele já tem um pedacinho do céu na sua alma, porque os seus pecados foram perdoados, a sua vida foi transformada, o seu nome está escrito no livro da vida. O sangue de Jesus o reconciliou com os céus. Ele tem alegria, ele tem paz, ele tem esperança, ele tem vigor, ele tem forças para continuar. Que a sua vida, que as suas buscas, que a prioridade do seu coração sejam os tesouros celestiais. Fora disso, é ansiedade, é preocupação excessiva. Cadê o meu lenço ungido? Eita, esse aqui está forte. Mas sumiu. É brincadeira, viu? O lenço ungido. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus vai mostrar que a segunda causa da ansiedade é quando o meu pensamento está sendo realizado de maneira errada. Ele vai falar isso quando usa a metáfora do olho e da lâmpada, da luz. São os olhos, verso 22, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A segunda causa é quando o meu olhar não é bom, quando os meus olhos não são bons. Olho, irmãos, nessa metáfora aponta para a mente, para aquilo que traz luz ao corpo. Ele compara aqui o corpo, a pessoa, como se fosse uma sala. É uma metáfora, ele está comparando a pessoa a um quarto. E a janela desta sala são os olhos. Os olhos trazem luz, ou através dos olhos eu capto a luz. Portanto, Jesus está nos ensinando a pensar corretamente, a trabalharmos os nossos olhos, a nossa mente, pensarmos biblicamente, é pedirmos ao Senhor olhos bons. O que é ter um olho bom? Ter um olho bom é ter uma mente transformada, é pedir que a nossa mente pense não em conformidade ao mundano, ao pecaminoso, mas que a nossa mente pense em conformidade com os valores do reino de Deus. Que tenhamos a mente de Cristo, os olhos de Cristo, para que a nossa vida
para que todo o nosso ser, para que a nossa casa, os nossos projetos sejam percebidos, realizados e concretizados, não segundo os valores da carne, do mundo, das ambições materialistas, mas que a nossa vida, projetos e sonhos sejam vistos na perspectiva de um olhar espiritual, orientado pela palavra de Deus, submetido aos mandamentos do Senhor. Olho bom, modernamente falando, é desenvolver uma cosmovisão bíblica, é entender quem somos, criados à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente pecamos, nos tornamos rebeldes, distantes do Senhor. Mas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, nós fomos redimidos, perdoados, transformados. Somos agora habitados pelo Espírito Santo de Deus, para vermos a vida na perspectiva do reino de Deus. Se os olhos são bons, se os olhos são transformados, se a mente foi purificada pelo sangue de Jesus, e está guardando a palavra no coração, a luz na vida, a luz na casa, a luz na caminhada, porque a nossa luz é Jesus, a nossa luz é a palavra de Jesus. Ele mesmo disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem tem Jesus na mente, quem tem a palavra de Jesus na mente e no coração, tem luz, tem sabedoria, discernimento, tem alegria, foi liberto das trevas, da ignorância, do pecado, da morte e de todo o mal. Pense de maneira boa. E pensar de maneira boa é pensar de maneira bíblica. Que os nossos referenciais não seja o discurso do mundo, dos homens ímpios, nem da nossa herança passada. Tem gente que diz assim: eu nasci assim, meu pai fazia, meu avô fazia. O que define o nosso olhar hoje, irmãos, não é a tradição dos pais, é a presença de Jesus na nossa vida, é a palavra de Jesus. Porque nascemos mortos, mas em Cristo fomos vivificados, não para perpetuar o erro, o pecado, as tradições que não condiz com a palavra de Deus. Nós fomos salvos, libertos e transformados para viver o novo, porque está escrito: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Coração novo, mente nova, afeições novas, inclinações modificadas na presença de Deus, para a glória de Deus. O meu coração está nele, o meu tesouro é ele, o meu bem maior é ele, porque eu sei que se tudo tiver e não tiver ele, eu não tenho absolutamente nada. Eu estava espiritualmente pobre, mas ele me satisfez com o seu reino, porque está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu estava chorando em desespero, mas ele me consolou, perdoou os meus pecados, satisfez a minha alma, alegrou meu coração. Por isso eu posso dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele é o meu tesouro, porque nele encontrei alegria, consolo, paz real, esperança verdadeira, que nada nem ninguém neste mundo é capaz de oferecer, garantir ou dar. Somente ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande e fiel Salvador. E em terceiro lugar, ele diz que o que causa ansiedade é quando a minha vontade está presa às coisas desse mundo. Ele fala do coração, da mente e da volição, da vontade. No verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Outra versão diz a Mamon. Mamon era o deus do ganho. A palavra Mamon vem do siríaco
e significa ganho, o Deus do ganho. Se a vontade está escravizada a Deus, eu amo, eu prefiro acima de todas as coisas. Mas se a minha vontade está escravizada a mamon, ao dinheiro, às riquezas, os prazeres, as coisas que esse mundo oferece, eu vou revelar com as minhas palavras, minhas escolhas, que de fato eu amo o mamon e prefiro o mamon, as coisas que o mundo oferece, do que ao Deus vivo. Portanto, onde está o seu coração? De que maneira você tem pensado? E a sua vontade, as suas buscas, estão presas ao quê? É preciso nos alertarmos, irmãos, contra mamon. Mamon, ele não é só oferecido aos que têm muito dinheiro. Mamon, ele se apresenta a todos como uma opção de nos afastar do verdadeiro Senhor e Deus. Cuidado com mamon, porque só há um, que é o Deus verdadeiro, em quem a nossa vida precisa estar segura e firmada, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, primeiro ele mostrou as causas, e graças a Deus, em segundo lugar, Jesus então apresenta o caminho da cura. Essa é a palavra de Jesus para a nossa vida. Se você entrou aqui em ansiedade, à beira de uma depressão, ou extremamente, excessivamente preocupado, está tendo até dificuldade de dormir, que esta palavra de Jesus venha trazer cura para a tua alma. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos preocupados e ansiosos, no versículo 25, ele estabelece um princípio: por que vos digo, não andeis ansiosos? É um imperativo. Não andeis ansiosos. A ideia aqui, irmãos, não é de uma preocupação legítima. Há preocupações legítimas. A gente às vezes se preocupa legitimamente. Por exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios 31 era apresentada como uma mulher cuidadosa com as coisas do lar. Outro exemplo, Paulo se apresentou em 2 Coríntios 11, 28 como alguém cuidadoso com as igrejas. O que Jesus está falando aqui não é aquela preocupação legítima. O que Jesus está combatendo aqui é aquela preocupação excessiva, que me leva a perder o sono, a estar perturbado, a perder a alegria, a trilhar o caminho da incredulidade. É isso que Jesus está combatendo. Não ande dessa maneira. Este não é o andar do crente, do verdadeiro discípulo. Porque a nossa vida, acima de tudo, tem que ser marcada por uma confiança sincera e constante no Deus que cuida. Acima de tudo, irmãos, o tratamento para a depressão, para a ansiedade, para a preocupação excessiva, está numa frase só: confie no Deus misericordioso, soberano e cuidador. Confiança em Deus, dependência em Deus. É isso que vai ser dito e repetido: confie em Deus. Ele vai dar as razões. Por que vocês estão andando tão ansiosos, tão excessivamente preocupados quanto ao que vão comer, a beber, o corpo, a vida, o presente, o futuro? E aí ele diz algo extraordinário no verso 25: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Pare para pensar. Jesus está usando aqui um argumento muito lógico. Ele está dizendo: olha, o Deus que já deu o maior, será que Ele não é capaz de dar as coisas menores? O Deus poderoso e fiel, que nos deu um corpo com saúde, será que Ele não é capaz de prover o alimento? O Deus que deu a vida,
o sopro de vida, o milagre da vida. Você é um milagre da graça de Deus. Você está vivo, você está respirando. Será que o Deus que sustentou a tua respiração, o teu fôlego de vida, a dádiva maior, Ele não é poderoso, misericordioso e fiel para sustentar o teu corpo, alimentar a tua carne, abrir portas? Pense biblicamente, que a sua mente seja boa, porque está firmada nas promessas de Deus e na palavra fiel de um Deus poderoso. Ele fez isso fisicamente, e Ele já fez isso espiritualmente. A mesma lógica de Mateus 6:25 está em Romanos 8:32, quando Paulo disse: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele que já deu o seu próprio filho para libertar-nos da morte, perdoar os nossos pecados, Ele que já provou o seu amor para conosco, será que Ele é incapaz de nos dar as coisas concernentes ao corpo, à nossa caminhada? Obviamente, Ele é capaz, Ele é fiel, Ele é poderoso. Confie em Deus com todo o seu coração, com toda a força da sua mente. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que nos sustenta. Jesus continua dando 2 exemplos. Ele diz: olhe para as aves, observa as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Pare e pense biblicamente, pense à luz da palavra de Deus, que revela o amor infinito deste Deus. Até os pássaros estão pregando para nós. Você é ansioso, você é extremamente preocupado, levante a cabeça, olhe para as andorinhas, para os pardais. Eles não estão preocupados com o futuro, apesar de se esforçarem muito para lá e para cá, mas eles não fazem assim uma reunião, todos muito tensos, para pensar de maneira arbitrária. Não. Um parêntese, não significa dizer, irmãos, que a gente não pode planejar, que a gente não pode sentar e organizar o calendário da igreja, as atividades para 2024. Claro que a gente pode pensar o futuro, mas o que está sendo proibido aqui, irmãos, é a preocupação excessiva. É um planejar que tira da frente o cuidado de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus. Planeje, sonhe, mas acima de tudo, confie no Deus que está no controle da história, o Senhor da nossa vida, o planejador de tudo, aquele cujos planos não são frustrados. E mesmo que o meu planejamento se frustre, eu não me torno alguém frustrado se confio no Deus soberano, que os seus planos jamais se frustram. O meu se frustra, mas o dele jamais se frustra, porque a vontade dele é perfeita, soberana, sábia, verdadeira. Confie nesse Deus. Os pardais, as aves, elas têm Deus como Criador e sustentador. Eu e você temos a Ele não apenas como Criador e sustentador, nós temos a Ele como um Pai. É isso que Ele está dizendo. Ansioso, excessivamente preocupado, lembre-se à luz da Bíblia, quem você é para Ele e quem Ele é para ti. Você é filho, Ele é Pai. Você tem intimidade com Ele, você pode aproximar-se dEle, não por méritos, não por obras, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O Deus Criador, sustentador do universo, cuidador dos passarinhos, muito mais Ele cuida de você. Portanto, a sua preocupação não levará você a lugar algum.
Veja o que ele diz no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Preocupação não tem o poder de mudar nada. Tem coisas, irmãos, que a gente se preocupa, que até perde o sono, mas que nunca acontecerão, porque a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Olhe para os lírios, outro exemplo, verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus obviamente não está celebrando o ócio. É importante entendermos a verdade revelada para nós. Não é um chamado à preguiça, ao ócio. É o trabalho que, acima de tudo, confia no Deus que cuida. Se estou trabalhando, é porque Ele me deu força, fôlego de vida, sabedoria. A porta se abriu, Ele está cuidando de mim. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A palavra homens de pequena fé, irmãos, ela pode ser entendida tanto como um encorajamento. Vocês são homens de pequena fé. Ou seja, a sua fé é pouca, a sua fé é pequena, mas o Deus ao qual você confia é grande, todo-poderoso. Mesmo na pequena fé que tu tens, a esperança, porque a nossa vitória não está no tamanho da nossa fé. A nossa confiança e esperança está firmada na grandeza, fidelidade e poder deste Deus soberano, que através de Jesus tornou-se o nosso Pai. Homens de pequena fé, se tua fé é pequena, peça a Deus: Senhor, faz com que a minha fé cresça. Mateus Henry disse: se tivéssemos mais fé em Deus e em suas promessas, teríamos menos preocupações. E eu quero encerrar os versos 31 a 34, que diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas estas coisas. Olhe quantas vezes ele repete isso: pois vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas elas. Não viva como um pagão, não viva como um incrédulo, viva como um filho. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Você tem um Pai que cuida, que sabe. Ele não tem amnésia. Ele conhece as mais profundas necessidades. Ele sabe até o que eu não sei que preciso. Ele sabe mais do que eu mesmo. Se você quer buscar alguma coisa, se você quer estar realmente envolvido com alguma coisa, o versículo 33 responde: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, busque o céu, busque a vida em Deus. Busque o que está em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Nele fomos justificados, perdoados, transformados. Busque a Cristo. Priorize Cristo na sua vida. Busque crescer espiritualmente. Busque ver que a sua alma está fortalecendo-se nas coisas concernentes ao reino de Deus, à palavra de Deus, à unção do Espírito. Envolva-se com essa busca santa. Porque todas as coisas cooperam para os bem, todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados. Eu dei um branco aqui no versículo. Me ajudem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Lance sobre ele a sua ansiedade. Não saia daqui com esse peso na alma. Não trilhe o caminho da incredulidade, da ansiedade,
da ausência da alegria, da falta de descanso. Confie nele, dependa dele e busque intensamente com toda a força da sua alma, da sua mente, o Rei que já nos deu vida e vida em abundância. E que ele nos ajude a enfrentar cada dia. E quando o dia mau vier, eu encerro com o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. Viva o hoje com intensidade, na presença do Rei, alegre nele. O amanhã pertence ao Senhor. E o mal, pastor, que virá amanhã, e o mal que virá a semana que vem, nós servimos um Pai Celestial que nos ensinou a orar dizendo: livra-me do mal, livra-me do mal. Nele há livramento. Eu não sei o que me virá amanhã, o mal que virá, a situação que virá, mas como Paulo precisamos dizer: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, a minha salvação, as bênçãos do reino de Deus até o fim. A proteção está nele, a esperança está nele. Que ele nos abençoe. Pai, aplica em nossos corações a tua bendita palavra e nos faz vencer a ansiedade, esse mal terrível que tem derrubado a muitos, Senhor, na depressão. Faz-nos vencer à luz da tua palavra, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém.